Assim seja, irmão Anderson. Assim seja, amado. Vamos invocar, amados irmãos. Papai, nós te agradecemos, ó Pai. Nós somos gratos porque Tu tem nos sustentado o tempo todo, ó Pai. Sustentado com a Tua palavra, a qual é essa verdade que chegou e alcançou nosso íntimo, nosso coração, ó Pai. Nós tomamos posse da Tua verdade, ó Pai, para a nossa vida. Conforme a palavra de Daniel 8 ali, que a verdade ela foi lançada, ela foi colocada por terra. Foi da Tua vontade, ó Pai, para que essa terra conhecesse o Teu nome. Foi da Tua vontade para que a Tua palavra alcançasse todos os confins da terra, ó Pai. Nós somos gratos, ó Pai. Somos gratos porque Tu nos escolhestes, ó Pai. Nos chamaste para esta missão. Somos gratos porque nós somos aquelas pedrinhas tão pequenininhas espalhadas que hoje estão sendo ajuntadas. É verdade. Papai, daqueles figos a qual esperamos, ó Pai, de todos nós que sejamos filhos bons e muitos bons. É verdade. Para ser entregue a Ti. Papai, sou grato pela vida do nosso papai, Micael. Somos gratos pela vida do nosso papai, a qual Tu colocaste à frente da Tua igreja, Pai, para conduzir, para ser alimentada nesse deserto. É verdade, Pai. A qual sabemos que o tempo, ó Pai, nosso está se findando, está se esgotando aqui. É verdade. Por isso que é uma necessidade, ó Pai, de nós amadurecermos. Porque a Tua palavra é que diz que aquele homem, ele pede mais um tempo, mais um pouco de tempo para quê? Para que dê frutos. E se não der, que Tu cortes, ó Pai, mas Tu cortarás porque dará frutos. E frutos bons, ó Pai. E frutos bons porque é uma igreja que está sendo trabalhada por aquele que Tu enviastes. Verdade. E a boa obra que Tu começaste na vida dele, ó Papai, Tu irá de concluí-la na vida do nosso papai. Somos gratos, papai. Gratidão por esse candelabro estar nesta casa. Gratidão. Neste lugar, ó Pai, na casa do irmão Eudo, da irmã Júlia. Papai, somos gratos porque aqui Tu abristes esta casa para mais uma casa, das casas para a qual a Tua palavra, os Teus segredos fosse manifesto, fosse revelado. Porque assim faz-se cumprir conforme a época dos apóstolos, que as casas não eram abertas para falar dos Teus segredos. Verdade. E assim estamos aqui para falar dos Teus segredos. Gratidão pela vida do irmão Marco, a vida do irmão Shaul, do irmão Bruno, e todos os amados pedrinhas preciosas que fazem uma importância muito grande nesse corpo, ó Papai. E todos aqueles que não são de Ti, ó Pai, aqueles espinhos, todos aqueles que tentam infiltrar em nosso meio, que Tu arranca-os, ó Pai, e tira para fora, porque queremos no nosso meio somente aqueles que são fiéis a Ti. Gratidão. Gratidão. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Assim seja. Pode assentar, amados irmãos. Vamos abrir, irmãos,
Passagem Provérbios 22. Provérbios 22. Provérbios 22, 8. Quem viu essa passagem que papai postou? Então muitos irmãos viram, né? Fala assim, ó. Provérbios 22, 8. Quem semeia a injustiça, colherá desgraça. Quem semeia a injustiça, colherá a desgraça. E a vara de sua cólera o ferirá. O homem generoso, quando a gente fala o homem generoso, a gente lembra de qual passagem, irmã Júlia, que me ouviu? Lucas 8, a palavra do semeador, exatamente. E fala o que lá em Lucas 8? Vamos deixar aqui e vamos lá em Lucas 8, né? Deixa aberto aí, vamos lá em Lucas 8. Página 1002. Tá. Os irmãos pegam rápido, isso que é maravilhoso, os irmãos entenderem os links, né? Lucas 8. Fala assim, ó. Vou pegar o finalzinho de Lucas 8, do 14, né? Do 7, do 8, e aí a gente vai lá embaixo no 15. Aí Lucas 8, 8 fala assim, ó. Outra parte do que? Da semente, né? A palavra. Outra parte, finalmente, a palavra caiu uma terra fértil, germinou e deu fruto. E deu fruto ao centro. E dizendo isso, exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí lá embaixo no 15 fala: o que está em terra boa, o que está em terra boa, são os que tendo ouvido, tá vendo? Os que tendo ouvido, então ouviram. O que está em terra boa são os que tendo ouvido a palavra, com o coração nobre e generoso, conservam e produzem fruto pela perseverança. Então, observa que esses aqui, eles estão ouvindo, eles o que eles estão produzindo frutos pela perseverança, crendo, trabalhando. Mostra a tua fé que eu te mostrarei as minhas obras. Então, a fé deles acompanha de obras, trabalham, por isso que esse exército é formado de trabalhadores, porque eles são como a formiga. Eles são como a formiga, porque a formiga ela trabalha. E quando fala assim, ó, observa-o, observa-o, e vai ter com a formiga, ó preguiçoso, mostrando uma condição daquela formiga que ela trabalha, que ela é uma representação de quem? Micael. Observa a formiga que trabalha, ó preguiçoso. Quando fala observa-o, está apontando para quem? O mensageiro de Sardes, conforme Apocalipse 3:3 ali.
Observo. Por que observo? Porque ele o quê? Ele trabalha. E certo aqueles que estão com ele também são o quê? Trabalhadores. Trabalho, por isso que aqui está falando que esses produzem frutos. Olha aqui, ó, no 15. O que está em terra boa são os que tendo ouvido, tá vendo? Ouviu a palavra e pôs-a em prática. Por isso que fala, o que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e generoso, conservam-no e produzem fruto pela perseverança. Eles estão produzindo, porque pela perseverança. Aí eu linko Apocalipse, para a era da igreja em Filadélfia, da perseverança de Filadélfia. Esses estão produzindo por quê? Porque aquele que fala, ele é boca de algo. Os que estão ouvindo, eles estão ouvindo, estão produzindo, porque eles aplicam a palavra e trabalham junto com ele, que é a representação da formiga, que fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, porque o do outro lado, ele está ouvindo, mas ele não está dando crédito. Aí a gente compreende, porque a gente precisou entender a vinha e uma figueira. Uma figueira plantada no meio de vinhas, e a qual ele está trabalhando a figueira. Por isso que esses que estão entendendo, compreendem. Por isso que quando a gente pega na passagem lá de Lucas 6, a gente vai falar do quê? Daquele homem que cuida da figueira. É Lucas 6, irmã Jenny? Lucas 13. Tá aqui me ajudando também, viu, Madriana? Tô bom que eu tenho duas auxiliadoras aqui, ó, uma lá, uma cá. Se qualquer coisinha, vocês me ajudam. Então, quando a gente lembra da palavra do semeador, ou da figueira, a gente lembra do quê? Que aquela figueira era para ser cortada, mas ele fala, deixe que eu cave fundo e lança sua raiz e adube terra. Para quê? Para que ela produza. Se ela é o quê? Se ela não produz, tu corta. Então, ela está produzindo, que é essa condição dessa palavra, que fala, o que está em terra boa são os que têm ouvido a palavra com coração nobre e generoso, conservam e produzem fruto com perseverança. Então, mostrando, aquele homem que construiu uma casa no alicerce bem firme, aquele homem que construiu uma casa no alicerce bem firme, bem firmado, e veio a correnteza e deu contra ela e não pôde derrubar. Por quê? Porque essa casa, ela está sendo muito bem construída. É uma casa a qual ela está sendo construída na verdade, e a qual essa verdade, ela é que sustenta, porque é uma casa que ela é uma coluna, e uma coluna é que dá sustentação. Aí nós lembramos de quê? De Daniel 8. De quê? Da verdade que ela foi colocada por terra. E a qual essa casa hoje que está na terra, que é a igreja, figueira está sendo cuidada, é uma casa bem alicerçada. E essa casa, que é a igreja bem alicerçada, quando a correnteza não pode derrubar, porque a verdade está nela. Então, por isso, irmãos, quando a gente vê hoje pessoas que são balançadas por qualquer ventinho, pessoas que são balançadas e se deixam levar por ventos. O que é ventos, irmã? Deixa eu ver. Esposa do irmão Oswaldo. Paz de Alja. O que é vento? Nessa condição que eu estou falando. Hã? Que tipo de espírito? Na condição que eu estou falando. Esse vento que a gente vê que as pessoas são tomadas por esse é vento de quê? Para te ajudar, um vento bom, um vento ruim? É o vento bom, você acha?
Você concorda, irmã Caléria? Não. É o vento ruim. Por quê? Porque é um vento de... Exatamente, é o vento de demônios. E quando você pega essa condição que eu estou falando, porque a gente tem que entender, tem vários ventos, tem um tipo de vento que você pega, conforme a palavra em Hebreus, nós sabemos que tem um ventos, que são anjos, que são ventos bons, e tem aqueles ventos de demônios, que são as doutrinas deles, que são ventos de demônios, a quais se deixam elevar. Muitos aí fora se deixam elevar por esses ventos de demônios. Isso está onde? Isso está em Efésios 6. Vamos abrir em Efésios 6? Porque tem irmãos aqui que tem dúvida, eu vou lá para os irmãos entender. 2046. Efésios 6. Página 2046. Efésios 6, não, Efésios 4. 2044. 4,14. 4,14. Mas vamos começar um pouco mais em cima. Vamos começar no 4,13, né? No 4,13. Efésios 4,13. Que fala assim, ó. Até que alcancemos todos nós a unidade da fé. Tá vendo? A unidade da fé. Aquele que é a fé. A unidade da fé. Que alcancemos o entendimento a qual ele traz para a igreja. Alcancemos a unidade da fé. Até que alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Algo, o estado de homem perfeito. Aí nós entendemos agora o estado de homem perfeito. Ah, tá vendo? O corpo, a alma e o espírito. Agora nós compreendemos. Esse é o ser inteiro. Por quê? Da partir que nós lembramos quando nós passamos pela imersão, veio sobre nós o quê? O espírito. Mas nós podemos perder. Entramos na condição agora do ser inteiro. O corpo, a alma e espírito. Nós alcançamos o quê? Essa inteireza. Por isso que nós temos o quê? Lutar para que nós não percamos o espírito. Porque agora nós se completou. Aí nós entendemos aqui, ó, para você ver, tá vendo, irmão Marco? Ó, Efésios 13, fala. Até que alcancemos todos nós a unidade da fé, do conhecimento que traz. E do pleno conhecimento. Você entender agora quem é ele. Por isso que quando ele se levantou, levantar-se-á Micael. Quando aquela criança levantou e começou a falar. Quando ele levanta, ele começa a falar e nós começamos a entender. Aí nós começamos, todos nós, passar pelas águas da imersão. Aí fala, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Algo, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Algo. Aí continuando, assim não seremos mais, porque você alcançou essa condição desses três seres, sem ter corpo, alma e espírito, assim não seremos mais crianças. Assim não seremos mais crianças. Aí vocês vão entender por que aquela condição lá em Pentecostes. Porque até aquele momento, quando Yahshua estava no meio deles, e ao visível, e ao estava no meio deles, eles ainda não eram crianças, irmãos. Eles estavam em formação. Eles estavam num processo ainda que Yahshua estava ensinando-os. Mas em Pentecostes, depois do Espírito, todos eles tiveram a plena convicção de quem realmente eles foram chamados. Então, vocês entenderam que era preciso o Espírito entrar? O Espírito chegar até eles? Eles não tinham. O próprio exemplo a gente tira ali de Cafas, ali Pedro. Daqueles que estavam andando, você vê que eles estavam num processo. Em Pentecostes, todos eles estavam sendo consolidados. Eles estavam recebendo ali o Espírito. E aí você entende aqui, ó. Assim não seremos mais, voltando aqui, para frente agora. Aquilo que foi agora voltando a acontecer aqui. Assim não seremos mais crianças. Não seremos mais crianças. Porque criança, aqui, ó, por exemplo, aqui nós temos um tanto de jovens e crianças.
por mais que a gente fala, mas criança ele não consegue, ele tá prestando tamanha atenção e de entender uma gravidade do que é uma coisa muito profunda, de reino, das coisas, profundidade, de algo, tamanho igual um adulto. Mas eles vão sendo o quê? Formados neles. Quando fala não sejais mais crianças, porque naquela época, Yahshua estava no meio deles, ensinando. Mas na hora das tribulações, na hora das provas, a igreja, ela se desfez. Todos começaram a ir para cada um para um canto. Porque tiveram medo. Tiveram medo de enfrentar a morte. Estão entendendo o que eu estou tentando explicar para os irmãos? Eles tiveram medo, e medo de enfrentar a morte. Depois de Pentecostes, eles já enfrentam a morte de frente. Eles já não têm mais medo da morte. Quando você pega Filadélfia, é o que papai trouxe na ministração de domingo. Nós iremos de enfrentar a morte. Aí agora nós vamos em Apocalipse capítulo 12. Vamos deixar aqui. Na Bíblia King James. É muito grandioso, irmão. Se a gente vai vendo assim a palavra, ela vai conversando. Apocalipse capítulo 12, na Bíblia King James. Esse aqui é o momento do nosso retorno. 12, 11. Apocalipse capítulo 12. Vamos começar no 7 mesmo, lá em cima. Apocalipse capítulo 12, 7, na Bíblia King James. Houve então uma guerra, né, uma batalha nos céus. Micael e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, e o dragão com seus anjos revidaram, no caso, também lutaram. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos. Eu gosto da tradução da Yal Shalom que fala, né? Que Satanás ali fala, ele foi derrotado. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo, ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Aqui, quando fala assim, ele e seus anjos foram lançados à terra, foi lançado aqui, qual a quantidade aqui, irmão Davizinho? Um terço. Por que foi lançado somente um terço, irmã Angélica? Para fazer se cumprir o quê? Exatamente. Eu gosto quando os irmãos estão afiados. Exatamente isso. Então é a condição que aquilo que ele plantou, ele vai colher. E a justiça de Yahweh, ela é justa. Então, mostrando, da mesma condição, quando Micael, a gente desce para cá, foi descido para cá um terço, porque um terço ficou com o antimachia, um terço ficou com quem? Com Lúcifer. Então, mostrando dois terços. Então, a condição agora, que quando vier, ele perde a condição dos dois terços, fica um terço, que vem com ele. Então, mostrando a condição da mesma paga. A paga com a mesma moeda. Então, vamos continuar aqui. Então, ouvi uma voz grave que vinha dos céus, proclamando, eis que agora chegou a salvação, o poder, o reino do nosso Yahweh, e a autoridade do seu Machia, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de noite, perante o nosso Yahweh. No 11. Eles, portanto, os venceram. Quem? Os venceram aqui, irmão Loversi.
Hã? Aqui, eles. Eles é um plural. Eles é um grupo de pessoas. Quando fala quem é eles para você aqui? 144 mil? Aqui está falando eles. O que, que nós acabamos de ler mais em cima aqui? Micael com seus anjos batalhou contra Satanás e seus anjos. Então, se é Micael com seus anjos, quem é que está subindo? Filadélfia. Mas você falou Filadélfia, mas você não falou o exército dos 300, que representa os 144 mil. Sempre os irmãos têm que lembrar isso. Faz parte 144 mil? Faz, mas é tirado desses 144 mil os 300. É aqueles que o que carrega dos 144, leva o nome de 144 mil. Eles carregam. Essa é exatamente Filadélfia. Por isso que fala, eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Porque face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Aí você entendeu aqui, irmão Luveci? Face a face com a morte, fala o quê? Não amaram mais a própria. O que você entendeu, irmão Luveci? Me explica, meu amado. Não, mas eu quero ouvir do irmão, porque o irmão, se o irmão tiver com dúvida, eu sei que tem outros irmãos com dúvida. Mas pode falar. Isso. Porque eles não morrem. Porque era uma dúvida nossa, porque na Bíblia Al-Shalom falava assim, esses, o que, irmão André? Fala na Al-Shalom. Na Al-Shalom fala diferente. Lê na Al-Shalom só a parte do 11 pra gente. Fala assim, ó. Porque aí eles, diz assim, eles, porém, o venceram graças ao sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Ou seja, não valorizaram a vida. Não valorizaram então a condição de morte. Até morrer. Até a morte. Aqui já é diferente. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra, do testemunho que anunciaram. Você vê? Por causa do testemunho que anunciaram. Então já ficou para trás, aqui já é outro tempo. Aí que está a grandeza. Tá, tem os tempos, nós temos que pegar das coisas, irmãos. Por isso que fala, eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra, do testemunho que anunciaram. Então você viu que já ficou passado? Já aconteceu que eles já deram esse testemunho da palavra, do sangue, do Cordeiro? Então, beleza, eles já deram. Agora é outra ocasião. Então, que ocasião é esse aqui agora? Que vai falar aqui, ó. Que anunciaram porque, aí fala, a palavra dando testemunho e anunciaram, posto que face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. O que isso quer dizer, irmão? Luveci. O testemunho já deram, já deixando o testemunho para a terra, já é tudo, mas aqui eles estão face a face com a morte. O que você entende aqui agora? Face a face com a morte, subiu e está enfrentando Lúcifer, né? 144, a primícia. Exato, meu irmão, exatamente isso. Por isso que eles estiveram face a face com a morte, entendeu, irmão Zé Alves? Eles estiveram face a face com a morte, mas o quê? Mas nos prezou a sua própria vida, colocando a condição seguinte: estou de frente com a morte, mas não intimidaram. Mas eles o quê? Não intimidaram. Por que eles não intimidaram? Porque eles estavam bem preparados. Eles estavam bem capacitados. É um exército que já estavam bem treinados. Aí nós vamos lembrar de quê? Nós lembramos daquele cavaleiro com arco. O cavaleiro com arco. Aí nós vamos lá. Vamos lá em Salmos 45 primeiro. Salmos 45. Você vê que aqui fala, ó. Eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra, do testemunho que anunciaram. Então já ficou para trás, já deram testemunho. Isso aqui já é uma outra ocasião. Já deu testemunho, já anunciaram aos povos. Agora eles estão em outro momento, que é o momento agora que eles estão face a face com a morte. Aí fala, continuando aqui.
posto que face a face com a morte, não amaram mais a própria vida, mostrando a condição. Eles não amaram a própria vida, a condição é o seguinte: nós estamos de frente com a morte. Para mim, tudo aqui é tudo ou nada. É o que papai sempre fala com nós: é tudo ou é nada, irmãos. É tudo, porque você está de frente com a morte. Aí vocês têm que lembrar, nossa, é tão forte isso. Vocês têm que lembrar que muitos dos nossos antepassados, muitos dos filhos de Adão, muitos dos que vieram antes de nós, todos eles tiveram com a morte. Eles bateram de frente com a morte escravizaram. Mas esses que estão indo, esses aqui, eles estão indo carregando o quê? Lembrando de tudo aquilo que a morte fez. É tão forte isso, a gente vai lembrar, a memória da gente vai captando. São Paulo, ele entendia isso, irmãos, de uma pureza tão grande, pelo Espírito, de uma grandeza tão grande, que quando ele olhava para a escravidão, o que a morte fez, o como que escravizou todos aqueles, quando chega em nós, a liberdade desse povo, de todos aqueles que estavam antes de nós, estava em nós. Por isso que aquela palavra de Isaías 14, 14, Yauxa 14, 14, que fala o quê? Yauxa 14, que fala que nós proclamaremos a justiça, nós proclamaremos a justiça da terra. Falando, todos eles estão esperando a justiça ser feita. Porque se olhar por todos aqueles que ficaram para trás, todos eles estavam esperando essa justiça, porque todos foram escravizados na morte. Aí nós vamos entender aquela passagem de São Paulo, que ele fala em Gálatas, Gálatas 4, da morte. Todos estavam escravizados sob o pé da glória. Gálatas 4? Vamos em Gálatas 4. É muito grandioso, irmãos. Por isso que esses aqui de Apocalipse, capítulo 12, aqui, ó, quando fala aqui, ó, eles deram de frente face a face com a morte e não amaram mais a própria vida, mostrando, eles estão indo por tudo ou nada. Eles estão indo por tudo ou nada. Porque muitos foram escravizados, muitos ficaram presos na morte por tempos. E foram precisos vir aquele a qual tirasse eles da escravidão da morte. O próprio Davi, ele fala: minha alma se exulta, porque meu mestre, ele não me deixará minha alma presa na onde? No Sheol. Você vê que a esperança de Davi já era de aquele que viria para tirar ele da escravidão da morte. Todos aqueles passados, eles já estavam na esperança daquele que viria tirar eles da escravidão da morte. Salmo 16, 9. Aqui, ó. Aqui quando Davi fala aqui, ó, Salmos 16, 9. Por isso, meu coração se alegra. Olha para você ver, a alegria de Davi, né, irmão Davi? Pois meu coração se alegra, minha entranha exulta, e minha carne repousa em segurança. Olha a segurança de Davi. Olha a segurança de Davi. Pois não abandonarás minha vida no Sheol, nem deixará que teu fiel veja a cova. Ficar sepultado lá. Não deixará. Não deixará que o seu quê? Fiel. Seu fiel veja a cova, fica preso lá. Então você vê que todos aqueles que eram fiel e
ele tem de compaixões com eles, até os que estavam na morte, e faz com que esses de lá também sejam tirados, porque eles morreram na esperança. E aí a gente olha a condição aqui, Filadélfia hoje, irmãos, nós estamos subindo hoje para um tudo ou nada. Nós estamos subindo por tudo ou nada. Por isso que fala, esses face a face com a morte. Nós vamos estar, sabe o que, irmão Davi? Batendo de frente com a morte, aquele que escravizou todo um povo passado. Aquele que aprisionou todo um povo passado. Esses que estão indo, está representando todos. Vocês estão entendendo a grandeza disso? Por isso que esses estão indo o quê? Por isso que esses estão indo face a face com a morte. Mas aí nós vamos entender que os inimigos, eles perdem a coragem. Por que eles perdem a coragem, irmãos? Porque esses que estão subindo, eles são flechas, agudas, afiadas. Estão muito preparados, irmãos. Porque a preparação deles vem de Ial. A preparação deles vem de Ial. Não é de qualquer um, não, é de Ial. Ial preparou cada um deles. É a preparação de Ial. Por isso essa cobrança, quando a gente cobra, sabe, irmão Lovesi? Essa é uma cobrança de amor, uma cobrança assim da igreja, para que todos ficam afiados, porque quando chegarmos lá, vai se cumprir essa palavra aqui, ó. Salmo 127. Salmos 127. Salmo 127. Salmo 127, 3. Salmo 127, 3. Na Bíblia Al Shalom, página 1001. Obrigado. Fala assim, ó. Sim, os filhos são herança de Ial. Essa é as primícias das primícias que estão subindo. Que fala assim, os filhos são herança de Ial. É um salário, tá vendo? Dai-me meu salário. Zacarias 11, dai-me meu salário. Esses aqui são meus. Isso aqui vocês não vão tomar não, ô Jezabel, ô Babilônia, vocês não vão, esses, dá meu salário aqui. Esses aqui são meus. É as pedrinhas já juntadas. Dai-me meu salário, é o fruto do ventre. O fruto do ventre. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos da juventude. Aí você lembra os que foram o quê? Cresceram junto com eles, com ele, aprenderam. São esses, irmãos. Aí fala, feliz o homem. Ó, que homem é esse aqui, irmão José Alves? Feliz o homem. Hã? Quem? Certo, agora na condição de Alcha Micaial. Exatamente, Micaial e Alcha Micaial. O irmão Marco Betão ele explica bem que ele fala assim, e Alcha Micaial e Micaial, a mesma pessoa. Condição embaixo, Micaial. Celestialmente, já na plenitude, e Alcha. Ele vai explicando assim, entendeu? Já vou lá na frente, viu, irmão? Certo, irmão? E Alcha Micaial. Então, quando fala aqui, ó, feliz o homem que encheu aljava. Aljava você carrega ela onde, irmão? Irmão José Alves. Exato. Aí você lembra de Êxodo. Êxodo 23, 20. Eis que enviarei o meu anjo à vossa frente. Espera aí, o anjo está indo na frente. O anjo está indo lá? Atrás está indo o exército. Vocês estão entendendo? Aí fala assim, feliz o homem que encheu sua aljava com elas. Com o quê? Com as flechas.
Não ficará envergonhado. Vocês estão entendendo aqui, ó? Não ficará envergonhado. Não ficará envergonhado. Não ficará envergonhado. Aí vocês entendem. Porque quando o papai fala assim, irmão, eu não falo com você, eu estou evitando para te poupar da vergonha. Lembra dessa passagem aqui, ó. Lembra dessa passagem aqui? Porque aí você vai começar a querer ruminar, estudar, você sabe por quê? Porque ele fala assim, porque quando ele falar assim, eu vou pegar da minha aljava uma flecha, ela é uma flecha afiada. E quando eu tirar ela e falar assim, vá, a palavra vai ser uma palavra afiada, cortante. Então ele vai confiar nela e sabe que ele vai vencer um principado. Você tem noção do que é isso? Isso é grandioso, irmãos. Por isso que fala aqui, ó, feliz o homem que encheu sua aljava com elas, não ficará envergonhado diante das portas, ao litigar com seus inimigos. Aí nós trouxemos na ministração terça-feira passada. Litigar é o quê? Debater algo em jogo. Argumentar algo que está em jogo. O que está em jogo? O que ele está tomando posse. Ele vai ter que prestar conta. E aí o que vai acontecer? Aí é algo que papai, com o tempo, vai trazer para os irmãos. Eu acredito, assim, tudo o tempo ideal, irmãos. Ele vai usar daquilo que ele escreveu da lei. Ele vai usar daquilo que ele escravizou o povo aqui embaixo. Pode falar, irmã? Lembrando daquela condição de Golias, né? Que ele morreu com a própria palavra dele, né? Com a própria espada. Exato. E aí é que estão os segredos que a gente tem que compreender. Eu vou te dar a oportunidade agora, viu, irmão Jonathan? E aí é que estão os segredos. Porque quando nós subir, ele vai litigar, vai o quê? Arguiar o que está em jogo, mas ele vai usar daquilo que ele tinha, que ele escreveu, a lei. Porque quando a gente estudamos e lembramos da lei, a lei é algo que foi escrito terrenamente, mas é algo que já foi. Tudo que foi volta a acontecer, volta a ser. Tudo é algo como uma representação. Então, mostrando, se há essa lei na terra, é porque já existia uma lei no céu, a qual escravizava. E aí, por isso que eu quis lembrar dos irmãos de São Paulo. Quando São Paulo ele fala do pedagogo. Vamos abrir essa passagem? Gálatas, qual, irmão? Gálatas 4. 2037. Gálatas 4. Aqui, ó. Gálatas 4. 4, 23. Não, é 3. 4:1. Fala do pedagogo? Não, é 3, é Gálatas 3, 23. É isso mesmo. É isso aqui mesmo, irmão. É Gálatas 3, 23. Isso aqui é muito grandioso. É muito grandioso. Fala assim, ó. Antes que chegasse a fé, antes que chegasse a fé. Então, eles estavam escravizados debaixo da lei. Agora, lembrando, nós estamos retornando. Antes que chegasse a fé. Antes que chegasse a fé. Lá. Só estou fazendo os irmãos pensar. Antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei. Para a fé que haveria de se revelar. Assim a lei se tornou-se nosso pedagogo, até o Machia, para que fossemos justificados pela fé. E ao revelou seu braço santo. Chegando, porém, a fé, não estamos mais sob o? Chegando, pois, a fé, não estamos mais o quê? Sob o? Pedagogo. Vocês estão entendendo? Irmãos, porque aquilo que foi, volta a acontecer, volta a ser. As coisas terrenas, elas são
um reflexo daquilo que já houve celestial ou algo que vai acontecer celestialmente. Algo que algo já tinha preparado. Então, quando a gente entende, quando a gente estudou e a gente compreendeu, a gente entender quem é essa fé hoje, irmãos, quem é essa fé hoje, e nós entendemos que um povo estava escravizado na lei. Quem escreveu a lei, irmã Fran? Lúcifer. Então você entende que o povo estava escravizado nele? O povo estava preso nele? Você entende que o povo lá em cima está escravizado? Até que vier a fé. É muito grandioso. Por isso que há necessidade de se manifestar a fé, irmãos. Porque se a fé não viesse, todos estariam presos. E os antigos já entendiam isso. Vamos colocar a condição de Davi. Davi já compreendia aquele que se manifestaria lá. E essa mesma fé, irmão Ronaldo, é a fé que hoje tanto tirou o povo lá atrás da escravidão, que também tem um povo lá em cima que está escravizado, precisa ser liberto. Aí vem uma pergunta que eu faço para os irmãos. Não é fácil não, irmãos. Se ele criou a lei, certo, que acima dele só pode estar acima daquele que criou ele. Porque ele é a fé. A fé. Ele, no caso, ele tem a lei. Mas para ele ter aquilo que chama lei, precisou alguém dar para ele essa condição. Então, tirando isso, os demais não conseguem estar com ele, bater com aquilo que ele criou, que foi dado para ele. Mas para ele ser dado aquilo, alguém deu para ele. É como se fossem os dons de Efésios 6. Efésios 6 não fala, uns é o quê? Eu concedi dons de apóstolos, profetas, evangelistas. Você entendeu que são dons? E de algo que foi dado para Lúcifer foi o quê? Foi ter uma sabedoria a qual escrevesse uma lei. Vamos encontrar isso lá em Ezequiel 28? Vamos lá? Uma sabedoria perfeita? Aqui, ó. Tonai Oxalã, Ezequiel 28, 11. A palavra de Al me foi dirigida nestes termos: Filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro, e diz assim, diz o mestre Al: Tu eras, tá vendo? Tu eras modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de beleza perfeita. Aqui tá bom. Cheio de sabedoria e de beleza perfeita. Beleza perfeita. Sem ter. Perfeito. Exatamente. Corpo, alma, espírito. E aí se encontra o quê? Maldade no seu íntimo. Sai dele o quê? Um fogo, o espírito. Mas ele continua sendo sábio. Ele continua tendo sabedoria. Então, um exemplo que a gente vê disso, que a gente vê o quê? Quando a gente pega em Tiago, que a sabedoria dessa terra é uma sabedoria animal, carnal e diabólica. A sabedoria deste mundo, e ela fala que ela vai ser pego na sua própria, o quê?
nas suas próprias convicções, ela não serve para nada. Por quê? Porque essa sabedoria é uma sabedoria humana. E ela não quer saber dessa sabedoria desses homens, quer dizer, que eles têm conhecimento da ciência. E essa sabedoria que eles têm é uma sabedoria que eles buscam, as nações, o povo dessa terra, uma sabedoria que vem exatamente de Lúcifer. E por isso que são escravizados. A nossa sabedoria vem de algo. Por isso que fala a palavra lá em Lucas, que a sabedoria, ela é justificada pelos seus filhos. A sabedoria, ela é justificada pelos seus filhos. Olha a diferença. Aquele que é a sabedoria, mostrando hoje, nós justificamos, eu achei tão gracinha, tão maravilhoso, quando os irmãos colocam lá o texto lá, papai, nós estamos contigo, nós confiamos. Isso é a mulher que está com o pé apoiado sobre a lua, confiando. Botaram nela a sua confiança, botaram nele a sua confiança. Por isso que em Cânticos 8 fala, quem é essa que sobe apoiada no seu amado? Porque é o amado, ela ama ele. Por isso que eu falei para os irmãos da intimidade. Se você ama, você tem intimidade, irmão. Você não tem que, não, eu estou com vergonha. Não, você não ama papai, não. Você não tem um amor? Tenho. Então abraça, beija. Por quê? Porque você ama ele. Por isso que a palavra em Cântico, aquela que sobe apoiada no seu amado. E ela põe a confiança nele. Por isso que se cumpre Alcha 28, que fala que esses colocaram a sua confiança nessa rocha, a qual uma pedra, uma rocha já experimentada. E neles, eles o quê? Puseram a sua confiança. Mas contra os outros, eles fizeram do Sheol o seu refúgio e fez do quê? Um pacto com a mentira. As nações da terra fazendo um pacto com a mentira, com Satanás. E eles dizem assim: não, as águas não vão nos submergir. Mal nenhum vai nos acontecer. Não sabendo que quando o pacto for rompido, que momento? Quando se cumprir Apocalipse 12, quando nós subirmos e ele for derribado, ele vai vir com grande furor, que vendo que resta pouco tempo, conforme Apocalipse 12. Satanás, vendo que resta pouco tempo, ele o quê? Ele foi perseguir aqueles da terra. Vocês estão entendendo, irmãos? Bom, dentro desse contexto que você está falando aqui, aí você citou sobre Apocalipse 12 e sobre Cânticos 8, e quando você pega o Cântico 3 aqui, fala assim, ó, Cântico 3:6, que fala assim, ó, o que vem subindo do deserto como colunas de fumaça, aí fala colunas, a gente já lembra direto da segunda coluna, né? Aí fala assim, ó, como colunas de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todo tipo de aroma das especiarias dos mercadores, vede, é a liteira de Salomão, na qual Salomão é transportado, escoltada por 60 guerreiros dos mais valentes de Israel. São todos treinados e hábeis no manejo da espada, provados em muitas batalhas. Vêm todos cingidos de espada, pronto para enfrentar qualquer surpresa noturna. Nossa, irmão. Gratidão. Que passagem está essa aqui, Esse irmão? é de Cânticos 3. Vamos abrir todos em Cânticos 3. Está na onda a partir da onde? Aqui, ó. Cânticos 3:6, tá vendo? Nossa, muito forte, viu, irmão André? Cânticos 3, 6. Vamos começar da partir página 639, irmãos. É maravilhoso. Né? Na King James, viu, irmãos? Na Bíblia King James. Cânticos 3, 6. Fala assim, ó. O que vem subindo do deserto, aí lembrando, né? Tempo de Filadélfia, nessa terra.
se completando o tempo, Filadélfia, 1260 dias. Estaremos no aguardo de algo. Mostrando, né? O que vem subindo do deserto, tá vendo que eles estão subindo. Eles estão subindo. Como colunas de fumaça. Irmão, André, ele brilhou agora. Ele brilhou, irmãos. Ele brilhou. Como colunas de fumaça. E o que nós mais tem estudado sobre as colunas? Olha aqui, ó. Esmina e Filadélfia. A primeira coluna está lá. Aí tem outra coluna que está aqui. E a segunda coluna. E precisa dessas duas colunas lá, né? No templo. Então, mostrando, essa coluna hoje está na terra o quê? Sustentando essa verdade na terra. E fala, né? O que vem subindo do deserto, o que vem subindo do deserto, como coluna de fumaça, perfumada de mirra e de incenso e de todo tipo de aromas de especiarias dos mercadores, vede, é a liteira, a cadeira na qual não é Salomão é transportado, escoltado por 60 guerreiros, dos mais valentes de Isial. Dos mais valentes de Isial. Vamos ler aqui de novo aqui, ó. Verdes é a liteira, a candeira, na qual Salomão é transportado, escoltado por 60 guerreiros dos mais valentes de Isial. Aí você lembra de Salomão, que é uma representação aqui, nessa condição de papai, que é a sabedoria. Que é aquele que é a sabedoria. Aquele que traz a sabedoria. Porque Salomão lá, ele pediu o quê? Sabedoria. Lembrando, né? Salomão era um homem a qual tinha uma sabedoria, a qual todos ali ficavam o quê? Admirado com a sabedoria que ele tinha. E aqui fala: e transportado, escoltado por 60 guerreiros dos mais valentes de Isial. São todos, quem gostar, irmão Edgar. Eu lembro do irmão Edgar na hora dessas passagens. Irmão Edgar, irmão Davizinho. Aí fala: escoltados por 60 guerreiros dos mais valentes de Isial. São todos treinados, hábeis no manejo da espada, provados em muitas batalhas. Você vê como é que esses já estão sendo provados no deserto? E o que papai trouxe para nós? Que o deserto é o quê? É o meio de nós estarmos sendo provados. E esses estão sendo provados nas batalhas. Quer uma delas? O que nós estamos passando agora com esses espinhos. Quer uma delas? Esse é o que o irmão Bruno já sempre traz nas ministrações. Irmão, nós já estamos sendo o quê? Preparados aqui. Você vê que nós já estamos pegando uma corda pequena de espinhos aqui, de filhos da serpente aqui. Nós já estamos travando uma pequena batalha aqui. Porque quando nós chegarmos lá, os inimigos são mais ferozes. Esses que estão aqui, esses são os pequenos. Quando nós chegarmos lá, nós vamos lidar com bem maiores. Aí você sabe o que me faz lembrar? Quando a batalha, quando você ia batalhar, aí eu lembro assim, lá atrás, né? E Auxa Josué, quando ele ia para as batalhas, e quando eles iam invadir as terras, né? E à frente um grupo de soldados, não que não sejam capacitados, mas lá atrás estavam aqueles de renome, aqueles mais preparados. Então, mostrando, se aqueles lá na frente não dá conta, lá atrás já tinha um bem mais forte. Então, sabe o que eu vejo?
é a condição que hoje nós estamos pegando esse exército aqui deles, desse inimigo aqui na terra, esses pequenos, esses que vêm nos atormentar, e aí nós temos que estar sempre hábeis na palavra, treinados. Por quê? E Al, ele permite isso, você sabe para quê? Por isso que quando fala naquela passagem que fala assim, se fosse dos nossos, ele estaria no nosso meio. Mas eles não são, mas eram permissíveis, né? Que eles tinham. Por quê? Para se manifestar. Por quê? Para quando a palavra de algo, e não voltar isso lá na passagem que papai trouxe, porque foi necessário falar sobre isso, que é nisso que eu queria chegar. Vamos abrir de novo lá, que nós vamos voltar depois nessa passagem aqui, viu? Deixa aberta aí, irmão. É muita passagem bíblica, irmão. Não tem como, é muita passagem, você link com link, você fica muito maravilhado. Vamos voltar lá em Provérbios 22, que eu falei que eu iniciei com os irmãos. Página 1053. Provérbios 22, 8. Provérbios 22, 8. Que fala assim: quem semeia injustiça, colherá desgraça, e o castigo de sua soberba será completo. O homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão, a palavra, reparte o seu pão, a palavra. Quem é um homem generoso? Micael. O homem generoso será abençoado porquanto? Ele será abençoado porque na mão direita, longos dias, na mão esquerda, riqueza e honra. Volta aquele homem de nobre origem que foi investir na realeza e depois voltar. Entendeu, irmão Marcha? Vamos lá. O homem generoso será abençoado, se cumprir as bênçãos de Deuteronômio 28. Né, irmão Tiago? O homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com o necessitado. Lança fora o escarnecedor. Na Bíblia, Yahushalã fala o zombador. Lança fora o zombador. E sabemos que os zombadores são os espinhos. Lança fora os zombadores. Por que lança fora os zombadores? Porque aí faz link com o quê? 1 João 2, que vai falar o que lá? Que aqueles não são dos nossos. 1 João 2. Página 2127. Sei que é muitas passagens, irmãos, mas isso tudo é para os irmãos depois ouvir, ruminar tudo de novo. 2127. Aí, ó. Aqui, ó. Fala aqui, ó. 1 João 2, 18. Filhinhos, é chegada a última hora, o tempo do fim. É chegada a última hora, tempo do fim, no tempo final. Ouviste dizer o que o antimachista deve vir, e já vieram muitos antes. Está vendo que já vieram muitos? E ele vai vir, mas tem o quê? Tem a igreja que está retendo? Papai, retendo, e a igreja retendo para que ele não se manifeste. Aí fala, é chegada a última hora. Ouvi dizer que o antimachista deve vir. E já vieram muitos antes. Daí conhecemos que é chegada a última hora. Eles saíram do nosso meio. Ó, esse que tem o espírito dele, ó. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido os nossos, teriam permanecido conosco. Teriam permanecido conosco, mas eram preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Era preciso que se manifestasse em nosso meio para depois mostrar que nem todos eram dos nossos. Vós, porém, tedes recebido a unção aí, ó.
Vós, porém, a igreja, vocês têm recebido já unção. Qual unção? A porção do Espírito. Vós, porém, tendes recebido a porção do Espírito. E essa porção do Espírito que você recebeu é qual que faz você distinguir, conforme 1 João 4 fala. Vós distinguistes o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Vós, porém, tendes recebido a unção que vem do Santo. Vós, porém, tendes recebido a unção que vem do Santo. A porção dele. Repartido conosco. Mas aqueles que se manifestaram no nosso meio, foi necessário. Mas para depois fosse o quê? Tirados. Para depois serem tirados do nosso meio. Por quê? Porque eles não entendem a palavra. Olha o que vai concluir falando aqui, ó. Provérbios 22, aí no 10. Lança fora o escarnecedor, ou na tradução aqui fala zombador. Provérbios 8, 10. Com ele ira a contenda, cessarão as demandas e a ignomia. O que ama a sinceridade de coração, o que ama a sinceridade de coração e é graço no falar, será amigo do rei. Será o quê? Amigo do rei. Continuando no 12. Os olhos do mestre, tem os olhos de Iau, os olhos do mestre, protegem o verdadeiro conhecimento, mostrando aquele que está protegendo a igreja. Daniel 12. Levantar-se-á Micael, aquele que protege. Ele está protegendo, por isso que ele protege as pedrinhas do que? Está protegendo as ovelhinhas desses lobos que vêm infiltrar e o que? Tentar tragá-los. Por isso que fala, os olhos do mestre protegem o verdadeiro conhecimento. Aqueles o quê? Que está conhecendo, que busca o conhecer de algo. Mas ele confunde o discurso dos traidores. Mas ele confunde os discursos dos... Por isso vocês entendem agora por que aqueles que vêm para o nosso meio, eles não desenvolvem, eles não crescem, porque para eles é como parábolas. Aí você vai lembrar quando Iau falava assim, a eles, para os fariseus, para esses homens, eu falo em parábolas, porque eram filhos de Satanás, porque eles eram bonitos por fora, mas por dentro eles não tinham nada. Então para eles eu falo em parábolas. Confundiu o entendimento deles. Você sabe por quê? Porque para os discípulos, ele falava abertamente, é a palavra. Então, confunde o entendimento dele, mostrando. Aí você fala assim, a ele, aí eu não entendo nada. Você pode ver todos os que estavam no nosso meio, eu não entendo, não estou compreendendo a mensagem, aí é uma mensagem difícil. Irmãos, é triste falar, não tem a unção. Porque a própria palavra que João fala, esses que estão no nosso meio, porque esses têm a unção do santo. Aqueles que não estão e saíram do nosso meio, porque não têm unção. Quer mais uma palavra explicada do que essa, irmãos? Aí o que eu iniciei falando com os irmãos? Que todos os que estão compreendendo a mensagem, eu estou me incluindo junto nisso que eu estou falando, irmãos, nós somos privilegiados. Você tem intimidade com Iau. Você tem intimidade com Iau. Toda vez que você fala assim, irmãos, eu estou entendendo a mensagem. Eu tenho intimidade com Iau. Iau, obrigado, eu tenho intimidade contigo. Eu estou te compreendendo, eu estou te ouvindo. Mas esses aqui, igual a palavra fala aqui em Provérbios, no final, fala, mas Iau, ele confunde o entendimento dele, mostrando, para eles eu não vou explicar. Não é para eles entender, não. Para a serpente depois vir rebater. Eles usar a própria palavra minha, que eu dou para os meus filhos, para rebater meus filhos. De forma alguma, irmãos. E Iau não vai fazer isso para a serpente, não. Para os filhos da serpente, não. Ele não vai pegar o que é precioso, que é a palavra dele maravilhosa, dar para o filho da serpente, para depois vir tirar as pedrinhas daqui, não.
Por isso que algo confunde esses aí, mas os da casa são esclarecidos. Por isso que a palavra fala, os esclarecidos compreenderão. Então, irmãos, Irmão Anderson, paz de alça, papai. paz de alça. Paz de alça. Lê novamente essa passagem sobre os olhos do mestre. Eu li eu li no texto que você postou pra gente, tá em Provérbios 22. Provérbios 22, 12. Fala assim, ó. Provérbios 22, 12. Os olhos do mestre protegem o verdadeiro conhecimento, mas ele confunde o discurso dos traidores. Isso. Então vamos lá. Vamos descobrir quem são os olhos do mestre. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Apocalipse 5. Isso. Apocalipse 5, versículo 6. Assim seja, papai. Lê para mim. Com efeito, entre o trono com os quatro viventes e os anciãos, viu um cordeiro de pé, com um quê imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de alma enviados a toda a terra. Então vamos lá. Agora volta naquele texto que você leu. De Provérbios. Os olhos do mestre protegem o verdadeiro conhecimento, mas ele confunde o discurso dos traidores. Então vamos lá. Então quem é que protege o verdadeiro conhecimento? Cordeiro. Não, no caso a condição Os que olhos. os olhos. Os olhos. Quem são os olhos? Os olhos de alma, papai. Não, então aqui os olhos do anjo, do cordeiro. Então volta lá. Apocalipse 5, versículo 6. Com efeito, entre o trono com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos. O cordeiro, né? Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de alma enviados por toda a terra. Isso, agora volta em Provérbios. Os olhos do mestre protegem o verdadeiro conhecimento. Os olhos. Quem é os olhos do mestre? Aqui está falando. Quem são os olhos do mestre? 7 espíritos, a plenitude, está em condição de alça, papai. Não. Tinha os 7 espíritos. Os 7 espíritos estão lá em cima. Então. Lembra disso? Sim. Ele enviou uma haste. Que haste? Então, a plenitude do Espírito, ele está protegendo o verdadeiro conhecimento. Então, o poder, o anjo forte, ali você tem que entender que ele enviou uma haste, né? Certo. Enviou uma haste. Mas a plenitude está lá em cima. A plenitude está lá em cima, que é a túnica. Mas você vê que a túnica, ela também tem o quê? Ela tem atitude própria. Qual que é a atitude própria? Proteger o verdadeiro conhecimento. Entendeu? Entendi. Proteger o verdadeiro conhecimento. Ou seja, mais que os inimigos tentem atrapalhar, entendeu? O ensino verdadeiro de Filadélfia é
a própria plenitude do Espírito que defende, ele lá em cima defende o verdadeiro entendimento, o verdadeiro conhecimento, né? Então, quando a gente fala do mensageiro aqui embaixo, o mensageiro tem pouca força, mas os olhos do mestre que estão lá em cima, os olhos do mestre que estão lá em cima, ele é todo poderoso, por isso que ele é chamado de anjo forte. Então, os olhos do mestre que estão lá em cima que protege o verdadeiro conhecimento. Compreendeu? Compreendi, papai. Que eu tinha ficado com dúvida só em questão, porque os olhos do mestre, a condição ali de ter sido Yalcha na plenitude, né? Igual você falou. Yalcha na plenitude, a plenitude ali, no caso, protegendo, né? Mostrando a condição de Yalcha, protegendo, né? O espírito, protegendo, mesmo ele que na condição de Micael, ele com a poção, mas sendo protegido o conhecimento, que é a palavra. No caso, sendo protegido contra esses. Até então foi o que eu estava entendendo. Você tem que lembrar quando Ial visível, ele veio, ele adentrou ele no ministério, a plenitude do Espírito, né? Então, apesar de serem dois personagens, mas na realidade era um. Por quê? Porque a alma, o espírito e o corpo, né? Certo. Então, quando a gente já falou, tem hora que a alma fala e tem a hora que o espírito fala, não é mesmo? Certo. Agora, nesse tempo presente, quem está aqui na Terra? Quem está aqui na Terra é a alma do ancião, entendeu? A alma do ancião com uma haste. Qual haste? A haste do temor. Agora, quem está lá em cima? São as demais hastes do espírito, né? Então, essas demais hastes, elas têm atitudes, entendeu? Ela tem atitudes em favor do ancião. Então, o ancião foi enviado para poder trazer o verdadeiro conhecimento e aquelas hastes que estão lá em cima, representação da túnica, elas vão defender o ancião e a igreja Filadélfica que propagam o verdadeiro conhecimento. E é por isso que os olhos que protegem, entendeu? Os olhos. Não o ancião nesse momento, porque o ancião nesse momento está com pouca força. Entendi, papai. Sim. Agora compreendi sim, viu, papai? É muito gratificante, é muito grandioso a gente compreender esse ponto agora, né? Os amados irmãos, né? Aqui acredito que os irmãos compreenderam agora, né, irmãos? Porque eu também fiquei agora, tinha ficado com dúvida, agora papai esclareceu de uma forma assim que a gente consegue compreender, né? Ele na condição de pouca força, né? A gente vê que o quê? Ali as demais artes que está em cima, no caso, né, a gente vê o que está protegendo essa verdade, né, protegendo essa verdade, esse conhecimento que aqui hoje nós estamos trazendo. E é tão maravilhoso, papai, não sei se você está aí, a gente vê a condição, né, que você vê que por isso que quando a gente pega em Provérbios, lá no final ele fala, né, os olhos do mestre protegem o verdadeiro conhecimento, né? Mas ele confunde os discursos dos traidores, né? Mostrando o espírito de forma alguma, tá vendo? O não tá neles e eles não conseguem compreender. Então, por eles não conseguirem compreender, porque quando a gente pega a porção do mensageiro de Filadélfia está repartido com a igreja, nós conseguimos compreender que é a família.
Mas aqueles traidores e aqueles que não são, eles não entendem, porque eles não têm uma porção desse espírito. Então, por eles não conseguir compreender, aí eles ficam, né? Eles apontam e fazem o quê? Zombaria. Por isso que na própria palavra de Provérbios, que quando você colocou lá, eu vi, né, que está escrito, né, que fala que eles o que? Eles zombam, né? Quem semeia injustiça colherá desgraça, e o castigo da sua soberba será completo. O homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com o necessitado. Lança fora o escarnecedor, no caso, na outra tradição, na Yahushalom fala o zombador, mostrando aqueles que zombam, por quê? Porque são traidores e não entendem a palavra, não compreendem. Então fica zombando, fica fazendo escárnio daquilo que eles não querem, por não ter o espírito compartilhado conforme a igreja tem, papai. E aí fala assim, lança fora o zombador e irá. Irá significa vai embora, irá, sai fora, irá. Irá a ignomínia, irá também a contenda, irá aquilo que atrapalha, entendeu? Vai ser tirado, é tirado tudo. Então, quando você falou aí, você falou o segredo. Então, o Espírito, ele enviou uma haste, olha só. O Espírito enviou uma haste. As demais hastes colaboram para que esta haste pequena, esta pouca força, possa triunfar. Nossa. Então, as outras hastes, elas cooperam, elas fazem com que a pequena haste, né, ela seja bem sucedida. Então, a nossa luta, né, ela tem aquilo que Eliseu falou. Eliseu e Alcha falou, olha, muito maior é o que está conosco do que aqueles que estão com os nossos inimigos. Nossa. Então, muito mais que está conosco é esse poderio das demais hastes do candelabro. Muito mais que está conosco. Muito forte, papai. Muito forte. É muito grandioso isso, amados irmãos. É grandioso demais. A gente entender isso, papai, é um regozijo muito grande a gente compreender. E por isso, né, que a gente vê a condição ali, né? Por isso que ele fala, segura com firmeza, venho logo, então, esperando a volta para receber logo a plenitude, porque por ele estar nessa condição de pouca força, a gente vê a condição dele estar aqui hoje, né? Trazendo a palavra e sendo, no caso ali, as demais artes ali, ao que ajudando, né? Para que sustente esse conhecimento, essa verdade. E aí a gente vê na condição de vir logo, porque para ele já tomar posse de tudo, né? Ali da plenitude ali, né? Para se tornar completo. E é tão grandioso, papai, a gente enxergar e ouvir, né? Eu ouvi você falar para a gente, ou falar para mim, para a igreja, a gente fica muito, muito grato, muito gratidão e alcha por esse momento, papai. Irmão Elton. A paz de Alcha. Paz de alcha. O papai falando aí sobre proteger a verdade, né? A gente vê ali remetendo a Efésios 1:6, né? Que nossa luta não é contra a carne, mas contra potestades ali. Então a gente vê que uma haste está ali, né, defendendo a verdade no céu e uma outra haste defendendo a verdade na terra. Então, tanto a potestade ataca, né, lá em cima, quanto aqui embaixo. Por isso que o papai diz, né, que as outras hastes protegem a verdade. Então, o conhecimento protegendo, uma das colunas protegendo lá em cima e uma aqui embaixo, protegendo a verdade aqui embaixo. Depois vou olhar por esse ponto, eu não tinha observado esse ponto que você falou, não. Mas tem que lembrar, irmão Elton, que são sete hastes, né? Então, sim, na realidade,
você vê que tem uma lá em cima e ela está sendo protegida pelas outras, né? Pelas outras. E uma aqui embaixo que está sendo protegida também pelas outras. Lembrando que o espírito de Al, ele não é inerte, né? Ele não é inerte. Então, quando você entende que todas as hastes estão defendendo, todas as hastes estão defendendo a verdade, entendeu? Nós estamos aqui numa condição fraca, mas na realidade não estamos fracos, estamos muito fortes, entendeu? Como o próprio Shaul Paulo falou, de quando estamos fracos, achamos que estamos fracos, estamos muito fortes. Por quê? Porque as hastes somadas, elas são o Todo-Poderoso, é o anjo forte, e elas estão cooperando para nós, entendeu? Elas estão cooperando para nós. Então, não estamos fracos. Por quê? Porque a nossa força, ela vem do alto. A nossa força vem daquele, né, do Espírito que foi deixado para que a obra de Al fosse concluída. Então, o Espírito garante a vitória, né? Então, nós estamos aqui com uma haste, mas as demais hastes estão cooperando em nosso favor, né? Logo, em breve, a plenitude virá, né? Virá sobre um só, né? Virá a plenitude e aí ele vai poder fazer justiça. Mas essa palavra é para deixar claro, muito maior é o que está conosco do que a que está com eles, Nossa, né? Do agora que está com eles. muito forte, papai. Você me fez lembrar, gratidão, fez lembrar, né? Maior que está em nós, né? Do que o que está no mundo. Aí você me fez lembrar aquela condição realmente, né? Que você vê que hoje nós estamos sendo, né? Ali, que nos sustenta, né? Ajudando essas artes, né? Que faz com que nós, que está conosco, do que aquilo que está no mundo. O que está no mundo, né? Mostrando o que ajuda, o que está nesse mundo é o que nós já estudamos, né? Gradativamente compreendemos. Quando a gente vê que o espírito do erro, né? Está ali operando e ele também ali a gente vê Satanás ali trabalhando na vida desses que estão em fora. Então, que estão com eles. Então, você vê que o espírito ali não é um espírito bom e faz com que, quando Shaul Paulo ele fala ali, né, ele fala pelo espírito, né? Maior que está conosco, né? Conosco. Então, é a condição nossa hoje, vou lembrando, olhando para a gente, vendo, é o maior que está conosco, né? Lembrando dessas artes que estão o quê? Fazer com que essa obra seja completa, né, papai? Olha, para você ver o que é a profundidade dessa palavra. Você está vendo que é referido ao mensageiro de Filadélfia que ele tem pouca força. Se ele tem pouca força, como é que ele poderia estar retendo a manifestação do anti-Mashiach? Entendeu? Sim. Então, ele está querendo mostrar que não é ele, nesse momento, sozinho, que está retendo, mas a plenitude do Espírito que coopera com ele. Muito forte. A plenitude do Espírito que coopera com ele que está retendo. E não ele, porque ele está com pouca força. Agora esclareceu, papai. Verdade, viu? Muito forte, viu? Nó. Sim, irmão Jonathan. Justamente o que o papai está falando, que a plenitude coopera. Yalcha 11 fala do ramo e do rebento, né? Certo. E no versículo 2 diz assim: sobre ele repousará o espírito de Al. Aí começa a falar o espírito de sabedoria, inteligência. Mas no 3 diz assim: está falando do espírito que repousará. Sim. No temor a Yahweh estará a sua inspiração. A inspiração do espírito, da plenitude,
está no temor, que fala dos olhos, porque ele não julgará segundo a aparência. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Então é a plenitude Cooperando. com a haste do temor real. Realmente, dentro da palavra. Sim, mas muito bem explicado, papai. Compreendemos agora, por isso que a gente vê a não manifestação do antimachia. Porque Filadélfia, né, junto com o papai, a gente não vê na condição que não tem a força, né, para ali no caso, que é pouca força, que tem pouca força para reter, mas lembrando, né, que seria as artes ali, né, juntas, ali mostrando, dando o quê? Dando a condição de suportar e fazer reter ele, mostra, né, porque se fosse somente por ele, seria a condição de pouca força, não teria essa condição, né, no caso. São outros esclarecimentos muito assim grandiosos agora para a gente saber. Bom, a gente agora ficar mais e mais, né, irmãos, saber o quanto que o entendimento está crescendo, né? É muito grandioso. Papai, querendo ou não, ele trouxe para a gente aqui um esclarecimento, né, irmãos? Isso é muito grandioso. Vamos voltar aqui onde que o irmão André... Aqui, bom, só para completar, então, o entendimento. Pode falar, papai. Abre aquela passagem e Geazi era o servo de Eliseu e Alson. Ele estava ali na cidade. Estava ali na cidade. Lembra do homem que está onde? O homem está na cidade. Aí, o inimigo cercou a cidade. O inimigo cercou a cidade. Aí, Eliseu rogou para que o servo pudesse enxergar os cavalos e cavaleiros que estavam a favor dele. E ele disse: maior que está conosco, maior o exército que está conosco do que aqueles que estão contra nós. Nossa. Fazendo link. Olha os olhos abrindo, olha os olhos. Porque olha os olhos, porque falou ali os olhos, né, do mestre, os olhos do mestre. Agora sim, questão que aí abriu os olhos de Geazi para que ele pudesse ver quantos que estavam a favor ali de Eliseu. Nossa, papai. E era muito maior que os inimigos. Segunda Reis 6, papai. Lê para nós e pode ler e trazer o entendimento. Não, você vai trazer agora, papai. Eu tô até sem graça aqui. Segunda Reis 6, 5. Fala assim, ó. Estando um deles a bater sua viga, o machado caiu na água. Não, da parte do 8, né? Isso, no 8. Da parte do 11? Aqui, ó. Vamos começar do 11. O coração do rei de Arã ficou perturbado com a coisa que ele convocou os seus oficiais para perguntar-lhes: não me poderíeis informar quem dentre os nossos que está do lado do rei de Zial? Um dos seus oficiais respondeu: ninguém, mestre, meu rei. E Eliseu e Alcha, profeta de Isial, que revela ao rei de Isial até mesmo as palavras que dizeis do teu quarto de dormir. Ordenou ele: ide, vede onde ele está, e mandarei prendê-lo. E foi-lhe anunciado: eis que ele está em Dotã, né? Então o rei mandou para lá cavalos, carros e uma poderosa tropa, que chegaram de noite e cercaram o lugar. O servo do homem de Al levantou-se bem cedo e saiu. E eis que uma batalha
um batalhão cercava a cidade com cavalos e carros. Seu servo lhe disse: Ai, meu mestre, como vamos fazer? Não tenhas medo, respondeu, pois são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Eliseu e Alcha orou, dizendo: Ial abre seus olhos, Ial abre seus olhos, para que veja. Nossa, muito forte, link lá com Apocalipse. Ial abre os seus olhos, para que veja. Ial abre os seus olhos, abriu os olhos do servo, e ele viu a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu e Alcha. Pode falar, papai. Que a gente quer... Agora você lê agora, viu? A conexão. Com Apocalipse ali, que a gente leu, e com Provérbios. Provérbios que está falando assim: os olhos do mestre, né, protegem a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, né? Os olhos do mestre. Os olhos do mestre. Eu falei sabedoria porque você vai ver nesse texto, logo em seguida fala de Salomão. Exato. Sentado na liteira. Na liteira era uma cadeira suspensa, né? Então, quando nós vimos aí, você vê que a Escritura conversa para sábios, fazendo conexões, mostrando que os olhos que ali foi aberto de Geazi, né? Sim. Ele não estava enxergando humanamente, mas é muito maior, muito mais poderoso. Os que estão conosco, apesar de estarmos como pouca força. Por quê? Porque os olhos do mestre, eles estão para fazer cumprir a vontade de Ial. Então, olha o poder que tem a plenitude do Espírito. Nossa. Então, hoje nós estamos aqui como pouca força, mas se você for aberto seus olhos para enxergar, nós estamos com um poder tamanho, e esse poder é tamanho que é capaz de deixar inutilizado o antimachia, porque ele não pode se manifestar diante desse poderio que está a nosso favor. Está conosco. Gratidão, papai. Gratidão, papai. Papai, paz de Alcha. Pode falar. Gratidão. Aí a gente lembra daquela passagem também que fala que o diabo está ao derredor, né? Ele não está ao nosso redor, porque ao redor está aquele que protege o mensageiro e a sua igreja, né? Protege. Ou seja, está retendo a ação daquele que está tentando ir contra a obra de Ial. Então ele está ao derredor, mas quem está ao redor nosso, fazendo essa condição de Eliseu e Alcha ali, que pediu a Ial para que Geazi pudesse ver aqueles que estavam ao redor de Eliseu e Alcha, né? Que era muito maior do que o exército inimigo. E tem um detalhe. Você viu que Yalcha Eliseu, ele estava onde? Na cidade. Na cidade. Então, na cidade. E ele estava o quê? Purificando as águas da cidade. Nossa. Né? Então, aí quando fala purificando as águas da cidade, fala os olhos do mestre guardam, né? Protegem o verdadeiro conhecimento.
Nossa, tremendo demais. Gratidão. Então, ele tá então, na cidade. Quando entrares na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água pura. Essa água pura é o verdadeiro conhecimento. E esse conhecimento, ele é protegido pelos olhos do mestre. Tremendo demais. Nossa. Muito forte, papai. Agora nós entendemos as duas conexões de Provérbios ali com Apocalipse agora. Quem são esses olhos, né? Então, que estão protegendo, né? Estão retendo. Não há condição da força de Filadélfia, viu, irmãos? Agora reajustando o entendimento, viu? Não a nossa condição humana, porque é pouca força, mas sim a gente vê a condição ali das artes que estão o quê? Fazendo com que Filadélfia esteja o quê? Sendo protegido, no caso aqui, a gente tendo o quê? Trazendo esse conhecimento, no caso da verdade a essa terra. Então, mostrando, né? Ele vem, mas o que? Ele é barrado, vai estar sendo retido por causa do que? Dessas artes que está fazendo com que Filadélfia hoje, né, traz esse conhecimento à terra. Então isso é muito grandioso. O papai provavelmente vai trazer amanhã, né, vai explicar amanhã para toda a igreja, e nós vamos ficar muito felizes, né, irmãos? Mais e mais com os entendimentos. E só para completar aqui, irmãos, já estamos quase encerrando, aqui conforme que Cânticos 3, 6, né? Igual nós estávamos falando aqui aqueles que vão subir, né? Para guerrear, para batalhar. E a gente vê que a condição de quê? Igual a gente leu lá em o que? Salmo 127, que vai ser tirado o que? Da aljava. Lembrando que a aljava vem tirado de trás. E a gente lê da aljava ali a condição de quê? Que estão tiradas as flechas. E que são flechas o quê? Afiadas. E essa condição aqui que o irmão André falou aqui, ó. Que fala aqui, ó. Cânticos 3, 6, que fala: o que vem subindo do deserto, tá vendo? É a condição do link com Apocalipse 12. Houve uma batalha no céu, Micael e seus anjos. Estou mostrando naquele momento que nós estamos subindo. O que vem subindo do deserto, como colunas de fumaça perfumada de mirra, e de incenso e de todo tipo de aromas e das especiarias dos mercadores. Dos mercadores? Veja, é a liteira, a cadeira da qual Salomão é transportado, escoltado por 60 guerreiros dos mais valentes de Israel, mostrando, né? Os que estão subindo ali juntos, os guerreiros valentes de Israel. São todos treinados e hábeis no manejo da espada, né? No caso ali da palavra, provados em muitas batalhas. Aí nós lembramos o tempo do deserto que nós estamos, que é o quê? Que está sendo provado em muitas batalhas. Igual sempre papai já tem trago para a gente quantas batalhas a gente passou, irmãos, nessa obra que desde 8 de abril de 2020, quando o filho Varão nasceu, e alguns irmãos que esteve com a gente desde o início, foi muitas lutas. E hoje os irmãos que já estão aqui, que vieram, estão aqui, vê isso de perto, o tamanho das batalhas. Então, por isso que são aqui, ó, esses são o quê? Por isso que fala, são todos treinados e hábeis no manejo da espada, provados em muitas batalhas. Provados em muitas batalhas. E aí a gente tem essa condição, que quando nós retornarmos para lá, é o que sempre nós temos cobrado, a gente que está na frente, de que dos irmãos está sempre estudando. Porque que quando a gente vê aquele homem que fala assim, ó, feliz é o homem, que o quê? Que quando ele pegar da sua aljava, ele não ficará envergonhado nas portas, mostrando. Por que ele não ficará envergonhado? Porque ele sabe que os seus filhos, aqueles que estão com eles, que está com ele, sabe que esses o quê? Esses dominam bem, vai manusear bem a espada. Então, quando ficar bater de frente com o principado, saberá o quê? Saberá como arguir. Por isso que fala assim, na frente das portas ao litigar. E aí nós já falamos, o que é litigar? Arguir ou debater algo que está o quê? Em jogo. O que está ali para ser debatido? A administração dele.
E aonde que ele vai o quê? Perder a administração dele. Por quê? Porque todo esse exército, aqui conforme a gente viu na palavra, é um exército que está o quê? Bem treinado, bem capacitado. Por isso que fala, ele não será envergonhado. Ele não será. Feliz é o homem, porque ele não será envergonhado nas portas. Por quê? Porque quando tirar da sua aljava, as flechas estará bem o quê? Afiadas. Por isso que nós lemos aqui, ó, que fala em Apocalipse 12, o 11 que fala, eles, portanto, ao vencerem, eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, mostrando. Você vê que já é outra ocasião, já não é mais na tela, estão no outro momento. Aí fala, posto que face a face com a morte, não amaram mais a própria vida, mostrando. Aí foi a condição que nós falamos. Por quê? Porque eles já estavam ali postos, face a face, não amaram mais a própria vida, mostrando. É o tudo ou nada. Porque estão batendo de frente com a morte. Por quê? Porque a morte foi a mesma que escravizou e matou lá atrás muitos. Por isso que essa morte que escravizou e a qual muitos que morreram na esperança e ficaram na esperança aguardando a fé que viria, hoje eles o que? Vão estar junto com a fé. Por isso que a fé hoje que está aí na frente, está indo esses o que? Libertar também aqueles que estão lá. Um deles é a tribo de Benjamim. Por isso que nós entendemos essa condição. Esses o que? Eles encararão a morte face a face. Não a condição da Bíblia Al-Shalom, que nós ali nós já entendimos que já tinham o quê? Que eles morreram. Eles não morreram. Aí a gente entende aqui que é o quê? Vai estar o quê? Face a face com a morte. Então mostrando. Mas era tudo ou nada, irmãos. É o tudo ou nada, e eles não tiveram medo. Por isso que a gente lê em Salmos 45, 6 e Salmos 127, que a gente fala o quê? Que eles estavam de frente com seus inimigos e eles perderam a coragem. Por quê, irmãos? Porque esse exército ele estava capacitado. Está capacitado. Eu estou colocando estava, né? Que nós estamos lá. Toda que eu falo estava, é porque nós já estávamos lá, viu? É um exército que já está capacitado, bem treinado. E é essa palavra aqui que o irmão André falou aqui, ó. Por isso que fala aqui no final, aqui no 8, ó. São todos treinados e hábeis no manejo da espada, provados em muitas batalhas. Vêm todos cingidos de espada, prontos para enfrentar qualquer surpresa noturna. Então, qualquer surpresa. Então, quando o inimigo tentar nos surpreender, isso não vai acontecer, porque ao contrário, é nós que vamos surpreender eles. Por quê? Porque nós já estamos preparados. Por exemplo, Micael. Irmão Anderson, Sim, papai. papai me deu um esclarecimento aqui agora. Pode falar, papai. É a batalha de Gideão. Tá? É a batalha de Gideão. Ou seja, quando nós começarmos, né, o exército, pequeno exército, começar a tocar a trombeta, sabe o que vai acontecer? Entre as nações dos querubins vai começar a ter uma discórdia entre eles, uns apoiando a volta de Micael e outros indo contra. Então, o próprio exército que estava formado contra nós, eles começam a ter uma discórdia interior entre eles, a partir do momento que eles verem, né, a argumentação ali dos 300. Então, a gente entendeu que vira ali 1/3 contra 2/3. 2/3 contra 1/3. E ali 1/3 fica totalmente o quê? Derrotado. Entendeu? Porque os 2/3 falam assim, não, nós estamos do lado de Gideão. Nossa! E aí, papai, aí faz-se cumprir aquela passagem de Salmos 18,
que eles gritam, eles invocam Yahweh não os ouve, porque aí Yahweh faz justiça, eles vão pagar com a mesma paga. Porque da mesma forma que foi deixado 2/3, agora será tirado 2/3. Eles vão ver que estão em minoria e vão invocar, gritar Yahweh não os ouve, né, papai? Lembrei aqui também. Por quê? Porque temos que lembrar que a justiça é com a mesma moeda. E ali os traidores nos traíram, não foi? Isso. Passando para o lado do inimigo. E ali eles vão entender que os 2/3, também vai passar para o lado do inimigo, que é o nosso lado. Nossa, é verdade. Grandioso demais, amados. Grandioso. É muita felicidade, papai. Muita felicidade a gente ser esclarecido nesses pontos, né? 2 pontos muito esclarecedor que você trouxe para todos nós. E muita felicidade a gente saber que gradativamente nós estamos crescendo. E a nossa felicidade é ouvir sua voz, viu, papai? Porque quando a gente ouve sua voz, a gente ouve algo. E a gente iniciou falando sobre isso, né? A gente falando assim, quando criar intimidade com o papai, porque quando o papai ele fala, e Yahweh está falando, irmãos. E a gente falando sobre isso, quando você fala, papai, eu falo assim, eu falo em nome da igreja. A gente nos gera um temor a qual todos os dias a gente tem que buscar. E quando você fala e traz esse esclarecimento, a gente gera mais e mais temor e vê quanto que Yahweh está falando. Assim seja, né, amados irmãos? Gratidão. Aqui, ó, só para ficar registrado no áudio, o que papai falou, ó, 2 Reis 6, da partir do 16. Fala assim, ó. Não tenhas medo, respondeu, pois são maior numeroso os que estão conosco que os que estão com eles, né? A condição ali de Eliseu e Alcha ali, né? Falando, né? Maior estão conosco. É a condição de nós lembrarmos ali aquela condição do Espírito, né? Ali das artes, né? O que estão conosco. Então, é a condição ali, quando Eliseu, ali ele conforta o coração ali, falando de como é que é o nome dele, gente? De Jazi, a língua travou aqui, de Jazi, porque estava preocupado com o exército que viria inimigo. Então, maior que está conosco, né, irmãos? Então, essa é a felicidade nossa. E esse é o nosso conforto, a gente saber disso hoje. E nos dá mais e mais força. Se a gente já tinha essa força, agora a gente nos dá mais e mais força ainda de saber que nós estamos sendo confortados e protegidos, irmãos. Por isso que o Emmanuel, né, o antimachê, não pode vir contra esta casa. E faz esse link também, papai, que é igual que eu lembrei que fala, né, que essa correnteza ela vem contra essa casa, mas essa casa está o quê? Bem alicerçada, bem construída. Lembrei que agora veio a água contra essa casa, mas essa casa está bem o quê? Bem firmada, bem alicerçada, bem construída. Assim seja, né, amados irmãos? Vamos dar gratidão? Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Assim seja. Paz de Yahusha, viu, amados irmãos? Paz de Alcha.